Olá, crianças! Estamos de volta para terminarmos aí a nossa história dos reis de Israel. Na verdade, não terminarmos, continuarmos, né? Nós vimos na última aula que o rei Acabe e a rainha Jezabel se deram mal, tiveram aí mortes trágicas depois de fazerem tantas maldades. E agora nós vamos ver aí o desfecho da história do profeta Elias. Elias, que foi o profeta perturbador de Israel, chamado profeta de fogo, agora encerra sua carreira deixando um legado de grandes obras feitas aí para Eliseu continuar a fazer. Eliseu foi o seu discípulo, Eliseu agora vai continuar o grande trabalho de levar as verdades que Deus mandava dizer ao povo e ao rei e às autoridades. E agora que Eliseu parte para o céu, ele não experimenta a morte, ele sobe no céu levado por uma carruagem de fogo. Agora então as coisas vão continuar sendo orientadas, né? As pessoas vão sendo orientadas pelo profeta chamado Eliseu, que foi o seu grande amigo, seu grande companheiro de aventuras e de jornadas e até de fugas, e foi o seu discípulo amado. Então, nós vamos ver agora então que Elias parte, Eliseu continua o trabalho, e vamos ver também que mais uma vez nós vamos atualizar os reis de Israel e de Judá. Elias então profetiza que Acasias vai morrer. Ele traz então para o filho de Acabe, o seu sucessor, uma profecia ruim também, como muitas que ele trazia para o seu pai. Acasias tinha sofrido um acidente, estava doente, com problemas físicos, e ele acaba procurando por deuses falsos, seus falsos deuses, para procurar a cura, e isso enfurece Deus, entristece Deus mais uma vez, como Acabe também fazia. E agora o profeta Elias acaba avisando para ele que, por causa da infidelidade que ele estava tendo com o Deus de Israel, assim como foi o seu pai, ele então seria levado e não duraria muito ali no trono. E Acasias então morre também. Vamos atualizar o livro dos reis de Israel. Acabe morreu na aula passada, e agora Acasias também vai deixar o trono. O próximo rei de Israel agora será Jorão. Jorão será o próximo rei. E para tristeza do povo de Deus e do Deus de Israel, Jorão também não será um bom rei. Vou colocar mais uma carinha triste aqui. Mais um mau rei na dinastia dos reis de Israel. Em Judá, as coisas também não estão indo tão bem assim. Lá também morre o rei Josafá, que estava sendo um bom rei como o seu pai Asa. Josafá também morre, e agora quem vai reinar em seu lugar será o rei Jorão. O rei Jorão agora vai reinar em Judá, e ele também não será um bom rei. Vamos colocar mais uma carinha triste aqui. No trono dos reis de Judá, agora, depois de bons reis como Asa, Josafá, não terá um bom sucessor, porque Jorão também não vai agradar ao Deus de Israel e de Judá. Infelizmente, a grande maioria dos reis do reino dividido desagradaram a Deus, principalmente os reis de Israel, mas alguns dos reis de Judá também entristeceram a Deus. E para isso Deus, crianças, sempre mandava
Profetas falarem as verdades, falarem o que Deus mandava, porque os profetas eram boca de Deus na terra. Os profetas eram como se fosse um alto-falante, fazendo com que a mensagem de Deus chegasse aos ouvidos do povo e também das autoridades. Ele fazia com que os profetas falassem aquilo que era para ser avisado, aquilo que era para ser alertado, e os profetas destemidos, corajosos, usados por Deus, e muitas vezes até morriam por falar tantas verdades, iam lá, obedeciam e falavam o que Deus mandava. E assim foi com Elias e também foi com Eliseu. Elias foi um dos maiores reis, aliás, profetas da história, um dos maiores profetas da Bíblia. E eu quero ler um pouquinho essa passagem aqui com vocês no livro de 2 Reis, tá bom? 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. No momento em que Elias estava preparado para partir, ele já sabia que Deus o levaria num vento, num redemoinho, e ele avisou ao seu discípulo Eliseu de que estava chegando a hora de partir. Ele então concedeu a Eliseu o direito de lhe fazer um pedido. E Eliseu, como admirador do seu grande amigo e discipulador Elias, pediu que ele tivesse aí o mesmo poder que ele tinha, a mesma unção que ele tinha, a mesma ousadia e autoridade que ele tinha, ou até em dobro. Ele queria fazer mais ainda do que Elias fez. Não por soberba ou por orgulho, mas porque ele queria continuar o legado do seu mestre, fazendo o melhor que ele podia aqui na terra. Então Elias disse: nossa, que coisa difícil você está me pedindo. Então você só vai ter esse pedido concedido se conseguir flagrar o momento em que Deus vai me levar daqui da terra. E aí, mais do que nunca, Eliseu fez questão de estar o tempo todo ao lado de Elias, para não perder de maneira nenhuma esse grande acontecimento. E ele acompanhava sempre Elias. Elias às vezes dizia: fique aí que eu vou em tal lugar, mas ele não ficava, ele ia atrás. Onde o mestre ia, ele ia atrás, para que ele pudesse contemplar, testemunhar esse grande momento. E foi o que aconteceu. Quando Elias foi tomado por uma carruagem de fogo, levado para o céu sem experimentar a morte, assim como aconteceu com Enoque também, lá no livro de Gênesis, né? Um dos antepassados aí muito antigos do povo de Deus, que veio aí na genealogia de Adão. Enoque também foi um homem que agradou muito a Deus, e Deus também o levou sem experimentar a morte. E então Eliseu viu este grande acontecimento e ainda viu cair a capa do seu mestre, e pegou essa capa, ficou com ela, e com ela começou a fazer grandes milagres também, assim como Elias fez. E Eliseu vai fazer grandes milagres acontecerem, muito parecidos com os milagres que Elias também fez acontecer. Vocês vão ver daqui para frente, tá bom? E enquanto isso, os reis iam morrendo um atrás do outro, trocando de trono, de coroa, um atrás do outro, porque eles não agradavam a Deus, e muitos ficavam pouco tempo no trono, porque faziam coisas erradas, e seu reinado não era próspero e nem duradouro, como foi o reinado de Salomão, o reinado de Davi. Então, quanto mais coisas erradas eles faziam, menos tempo durava o seu reinado. O mais importante dessa lição, crianças, é que vocês aprendam como é importante ter alguém a quem admirar. Vocês devem admirar alguma pessoa. Pensem bem, quem vocês admiram? Seus pais, seus avós, professores, celebridades, cantores, dançarinos, jogadores de futebol. Não há problema em admirar pessoas. O problema está em não saber escolher a quem você vai admirar e em quem você vai se espelhar. Eliseu sempre se espelhou em Elias porque ele era um homem admirável, era um homem de Deus formidável, e Eliseu queria poder se parecer com o seu mestre. É muito bom que vocês tenham pessoas assim admiráveis, formidáveis, baseadas na palavra de Deus, para vocês
admirarem e seguirem os seus passos também. Escolham bem essas pessoas. Até mesmo artistas, celebridades, pessoas que vocês gostam, que vocês curtem, que não idolatram, é claro, apenas admiram o seu talento, o seu trabalho. Escolham aqueles que façam trabalhos de fato artísticos, de fato inteligentes, edificantes, e não tantas coisas fúteis, banais e emburrecedoras que a gente tem visto aí na internet, nas redes sociais, na mídia, né? Tem muita coisa que é fútil demais, é bobo demais, são coisas que não vão levar vocês a serem pessoas grandes, inteligentes, prósperas. Busquem imitar aquelas coisas que são boas, que são realmente admiráveis, coisas extraordinárias, ok? Busquem bons espelhos para seguir. Principalmente busquem exemplos nos seus pais, nos seus avós, pessoas mais velhas, experientes, que têm aí bons exemplos para deixar para vocês, e pessoas que com certeza querem o melhor para vocês, por isso lhes dão os melhores conselhos. São profetas desse tempo falando o que vocês de fato precisam ouvir. Vocês que estão entrando na adolescência precisam ter um grupo, querem ter amigos, querem ter a quem seguir, a quem imitar. Então, sejam cautelosos na escolha de quem vocês vão imitar, de quem vocês vão seguir. Vocês seguem, né, pessoas aí nas redes sociais, na internet. Então, procurem seguir aqueles que realmente são inteligentes, edificantes e têm algo de fato bom a oferecer, ok? Nada de futilidade. Procurem coisas que sejam de fato inteligentes e que vão agregar, somar para a vida de vocês, para a mente, para o coração, deixar vocês mais inteligentes, mais prósperos e principalmente mais fiéis a Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é bom exemplo a ser seguido. Tudo aquilo que te leva a fazer o que não agrada ao Senhor, com certeza você já deve deixar de lado. Pense bem, se são coisas que agradam a Deus, com certeza você pode imitar, pode seguir e copiar. Mas se são coisas que não vão agradar ao nosso Deus, como faziam estes reis idólatras, pagãos, reis orgulhosos, reis malvados, se são atitudes que vão entristecer o coração de Deus, com certeza não sigam esses exemplos, ok? Vocês devem ser bons discípulos, seguindo bem aqueles que têm coisas boas para te ensinar, e também procurarem ser discipuladores. Vocês podem ter outros discípulos, é claro. Vocês podem ter amigos que te admiram, te seguem e querem ser como você, querem aprender algo com você. E vocês vão crescer e discipular, como os líderes de células fazem, como os pastores fazem, como Jesus fazia. Jesus tinha muitos discípulos, 12 discípulos principais, 3 mais chegados, bem amigos assim para todas as horas, né? E muitos outros que o seguiam o tempo todo, porque Jesus era admirável, ele era formidável, foi um homem incrível que todo mundo queria estar perto, que todo mundo queria ser igual. E isso é o que nós devemos fazer hoje, é o que Jesus deixou para nós fazermos, sermos iguais, parecidos com ele. A gente não consegue, mas deve seguir tentando. Sermos imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Não há exemplo melhor a seguir, a copiar do que o exemplo de Jesus Cristo. Amém, crianças? Vamos orar? Eu quero até deixar para vocês alguns exemplos do que discipuladores fazem, algumas coisas que discipuladores fazem para terem aí bons discípulos ao seu lado. Às vezes o seu melhor amigo, seu primo, alguém que anda com você, quer parecer com você, quer andar junto com você, você pode fazer algumas dessas coisas aqui para que eles sejam seus discípulos, tá bom? Vamos lá. O discipulador ouve, ou seja, se você tem um amigo, você ouve o que o amigo quer dizer, conversa com ele, dá bons conselhos. O discipulador também intercede, ou seja, você ora, né? Você ora pelos seus amigos, pede a Deus por eles. O discipulador também forma outros com bom exemplo, ou seja, você tem que dar bom exemplo por onde for, tem que dar bom conselho, ter boas atitudes, para que essas pessoas que te imitam, que te seguem, façam coisas boas como você está fazendo, e não coisas erradas, tá bom? De repente você é um irmão mais velho, o seu irmãozinho mais novo vai sempre querer te imitar. Se você der mau exemplo, ele vai fazer coisa errada como você está fazendo também. Outra coisa que o discipulador faz é ensinar, dar bons conselhos, ensinar a palavra de Deus, ensinar outras coisas, áreas de conhecimento, aquilo que você sabe fazer, seus dons e talentos, você compartilha com aqueles que te admiram, te seguem e querem ser como você. O discipulador marca os passos, ou seja, marca o passo, marca a velocidade em que vai andar, por que lugar que vai passar, e aí quem vai atrás de você vai seguindo
os seus passos, tá bom? E o discipulador envolve o discípulo com outros cristãos. Ou seja, se você tem amiguinhos que gostam de andar com você, você tem que convidá-lo para vir à igreja. Por enquanto vocês não estão podendo, mas você pode convidá-lo a assistir as videoaulas que nós estamos gravando. Você pode compartilhar isso com outras pessoas e aí você vai estar envolvendo outros amigos para aprenderem sobre Deus, para desejarem um dia estarem aqui na igreja com vocês e desejarem conhecer esse Jesus, esse Deus que nós servimos e tanto pregamos, propagamos e falamos dele, porque ele nos ama e nos salvou. E a gente deve desejar o mesmo para aqueles que nos amam e querem andar conosco, ok? Elias foi formidável, foi extraordinário e por isso o Eliseu queria ser muito parecido com ele. Vou colocar aqui, antes da gente terminar, algumas características do profeta Elias. Olha só, o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Então Elias tinha Deus até no nome. Ele nasceu numa cidade muito pequenininha, insignificante, chamada Tisbe. Ele era tisbita. Uma cidade muito sem importância, mas ele foi um grande homem, muito importante. Ele profetizou uma grande seca de 3 anos e meio sobre Israel e só choveu, Só choveu de novo quando ele orou para que isso acontecesse. Olha só o poder da palavra e também da oração de Elias. Ele foi alimentado por corvos durante a seca que lhe traziam pão e carne todos os dias. Quando fugiu de Jezabel para o deserto, ele foi alimentado por um anjo. Olha só, primeiro os pássaros alimentaram Elias e na outra vez ele foi alimentado por anjos. Olha só que coisa incrível. Depois disso ficou 40 dias e 40 noites viajando sem fome. Quando o anjo o alimentou, ele conseguiu passar ali muito mais tempo, viajando pela força que aquela refeição do anjo lhe deu. Ele não precisou andar mais, parar mais tanto para comer. Ele ficou alimentado por 40 dias. Elias não morreu. Foi levado para o céu por um redemoinho em uma carruagem de fogo. Olha que coisa extraordinária. Além de Elias, somente Enoque, do livro de Gênesis, também foi levado ao céu sem ter morrido. Enoque também passou por essa experiência, antes de Elias. Elias desafiou 450 profetas de Baal e 400 sacerdotisas de Aserá, fazendo cair fogo do céu. Olha só, que coisa incrível. Somente ele conseguia fazer cair fogo do céu e queimar o sacrifício ao Deus de Israel. Somente Elias conseguiu fazer essa proeza e os profetas não conseguiram. Temos mais algumas curiosidades aqui. Elias, assim como Moisés fez abrir o Mar Vermelho, fez também abrir o Rio Jordão. Ele também, muitos séculos depois, Elias, juntamente com Moisés, vai aparecer para Jesus antes da sua morte de cruz. Ele vai aparecer ali para Cristo nesse momento tão importante. O profeta Elias teve um grande amigo e discípulo e profeta chamado Eliseu, que o sucedeu. Mais uma curiosidade, Elias viveu no século 9 a.C., durante o reinado do rei Acabe e também do rei Acasias em Israel. Mais uma curiosidade sobre Elias. Elias foi a única pessoa que a Bíblia menciona ter voltado ao Monte Horebe, onde Moisés ouviu a voz de Deus lá, lembram? Na sarça ardente. Elias multiplica a farinha e o azeite de uma viúva que divide com ele o pouco que tinha durante a seca. Depois do fogo, no Monte Carmelo, Elias corre 35 quilômetros à frente da carruagem de Acabe. Foi mais um milagre que ele realizou. Correu a pé mais rápido que a carruagem de Acabe. No Monte Horebe, Deus lhe deu algumas ordens: ungir Hazael, rei da Síria, ungir Jeú, o novo rei de Israel, e o terceiro, ungir Eliseu como o seu sucessor. O Antigo Testamento cita outros 3 homens com o mesmo nome de Elias, mas o famoso, o poderoso profeta Elias, aí se destaca nas histórias. Esses outros 3 são apenas aí charás, homônimos. E Elias é citado várias vezes no Novo Testamento, dada a sua importância para o povo de Deus durante toda a história. Então, temos aqui um breve resumo de curiosidades sobre a vida
do profeta Elias, e agora seu sucessor Eliseu fará também grandes coisas como ele fez. Assim como Jesus também, quando partiu, disse aos discípulos que eles fariam coisas ainda maiores do que as que ele fez, se tivessem fé e permanecessem firmes. E os discípulos fizeram mesmo grandes coisas acontecerem também. E até hoje aquele que tem fé pode fazer grandes coisas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Beijo para vocês, que Deus abençoe todos vocês, que em nome de Jesus sejam pré-adolescentes, crianças aí que sigam bons exemplos, que em nome de Jesus vocês se dediquem a aprender cada vez mais as histórias da Bíblia, que são reais e dão assim, ótimos, bons exemplos para a nossa vida, para vocês seguirem, que vocês sigam sempre pessoas que realmente têm algo de bom para edificar, para ensinar, que sejam bons espelhos, bons exemplos para todos vocês. Amém? Fiquem com Deus, estudem, façam as atividades no nosso site e não deixem de pesquisar mais ainda. Pesquisem tudo sobre Elias, vejam filmes, desenhos animados, jogos, atividades. Vejam tudo que vocês puderem encontrar e ficarem mais craques ainda nesse assunto, ok? Um beijinho e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.